Então, fazendo complemento agora a continuação da resenha, né? Sem contar que eventualmente eu não matava, vamos dizer, de maneira sequencial, assim, claro. Não para não saberem que eu era um assassino. Então, em algum momento dessas porções de fala, quando se fala do assassino, no filme, né? Por exemplo, talvez ele matasse, fazia algumas coisas para não saberem que ele era assassino. No meu caso, não. Eu eventualmente matava, não porque eu acredito que eu estava matando ninguém. Pelo contrário, eu estava dando vida e curando pessoas, né? Dando a minha própria vida de certa forma. Não um pouco, né? Eu matava sequencialmente, claro, não para não saberem que eu era um assassino, porque daí eventualmente passaria a impressão que haveria, de certa forma, passaria a impressão que haveria mais de um, inclusive, né? Então é isso que eu estava fazendo. Até por informações no final do vinho, algumas informações daquilo que seria considerado vinho para algumas pessoas, no final algumas informações eram verdadeiras, então tá certo. A bebedeira do vinho ou outra coisa nos faz eventualmente enxergar verdades também, né? Eu diria, e talvez até com não tantas ilusões, pelo que eu tive, da minha experiência, né? E exatamente não foi vinho, né? Também tem a Bíblia fala sobre a questão da bebida atordoante. Eu nunca achei que estrangeiros eram perigosos. Por exemplo, a estabilidade da igreja. O motivo do sujeito ser assassino, no caso do filme, é achar que os estrangeiros eram perigosos à estabilidade da cidadania dele. Então eu nunca achei isso em relação à igreja. Pelo contrário, eu era favorável a acolher e aceitar pessoas mesmo de outras religiões para convertê-las. Para convertê-las. Claro que ali ela poderia ter o dinheiro dela de alguma forma impuro. No primeiro momento. Se a pessoa continuasse ali, não faria sentido. Ela não concorda com aquela doutrina, porque ela está ali. O espírita vai lá fazer o quê? Se ele não concorda com aquilo, quer dizer. Essa é a grande questão. Né? Sim, a culpa por algumas coisas, por exemplo, me leva a crer em Deus, mas não só para controlar impulsos, que eventualmente era a questão do assassino. Né? E eventualmente ele fazia os crimes dele para controlar outros impulsos. Né? Ou eventualmente fazia os crimes para dar vazão aos impulsos dele. No meu caso, para controlar impulsos, também para isso, de certa forma. Eu acredito em Deus para controlar meus impulsos. Mas também para superar a culpa. Só que aquela coisa, nos momentos em que havia. Hoje, naquela época, muitos anos atrás, até se poderia falar em culpa no meu caso. Hoje, nem é exatamente o caso. Eu não sucumbo aos meus impulsos no geral. Né? Ao contrário. E não são no geral, os diminuo. Os diminuo mesmo no sentido, mesmo quando eu estava numa visão mais cristã da realidade, e não necessariamente uma visão mandamental, né? Eu havia diminuído muito dos meus impulsos em Cristo. Né? E eventualmente a questão de impulsos assassinos eu creio que nem cheguei a ter, assim, se tive muito pouco, e cara. Aliás, foi aquele argumento do nosso Yutaka Daijo, né? O Yutaka tá errado, justamente porque estava errado, porque eu acho que não é todo trabalhador que quer. Eu trabalhei bastante e não queria matar a galera. Queria que eles fossem repreendidos, mas não mortos, né? Repreendidos sim, mortos não. Eu acho que tem muita gente que trabalha que também não demanda nenhuma exagerabilidade em relação a. Exagerabilidade em relação à punição ali. Ah, eventualmente aqui, igreja como esposa, né? Que é a comparação que eventualmente era um pouco utilizada no filme. Justamente, eu acredito que na verdade a esposa era eu, né? Não era o assassino. Quero acreditar, mas eu não ficava provocando assim o cara, o meu marido, né? Se eventualmente de alguma forma o meu marido pudesse ser vamos dizer, o Tinhoso eu não sabia que no final ele é maldoso. Talvez nesse sentido. Outra, se eventualmente eu fui traído pelo meu marido, eu não liguei. Isso eu já disse em vídeo, alguns vídeos atrás. Até o ponto em que achei isso seria. Até o ponto em que eu achei que isso seria prejudicial aos demais e a mim. Aí sim. Mas porque houve desde o começo coisas erradas. Aquela coisa. Se houvesse outros contatos e não gerasse prejuízo para ninguém, se não fosse prejudicial, para mim não teria problema nenhum a partir dos resultados. Dependeria, nesse caso, de resultados. E aí que tá, para mim, resultado, se houver, por exemplo, adoração a outro Deus, já é um resultado ruim.
ou mesmo divergência doutrinária, enfim. Mais ou menos, relação com a igreja me faz brigar contra a própria e marido, né? E outra, nunca matei ninguém antes disso, nem critério. E se matei, não soube que matei, não tive intenção, que eu saiba. Né? E outra, eu era ateu. Não dava para matar espiritualmente. Não dá para matar espiritualmente, de certa forma, não dá para matar espiritualmente nem se eu quiser. Quem matei? Quem matei? Nem se eu quisesse, nem acho que teria capacidade para isso. Se matei depois da relação sem saber. Quer dizer, eu vou até durante no final. Pelo contrário, disse em filme que relacionamento apaga a minha ira. Ou não apaga, tipo, deixa ela em ato, né? Deixa ela de maneira latente. Isso que o filme mais ou menos quer dizer em algum momento. Bom, isso é verdade, eu acho que isso aconteceu realmente, porque eu me lembro que eu deixei de lado algumas questões meio familiares e fui esquecendo, né? E depois, quando eventualmente eu volto mais para os mandamentos, eu acabo lembrando de outras questões. E eventualmente que ainda deveriam ser resolvidas. Né? Nada, no final seria por anos porque brigo contra outra. Não, seria uma afirmação. Ela disse no filme que o relacionamento apaga minha ira. Não, no final não apagou, realmente não. Nada, seria por anos, porque brigo contra outra e depois. E no caso eu não, na verdade, não mato, ou não volto a matar, porque eu não sei quem que eu matei, e não volto a matar, pois não matava Dante. Né? É, pois não matava Dante. E é isso. Né? E apenas vamos dizer, em relação a essa questão de matar depois da relação, sem saber, se foi o caso, né? Apenas 2 anos e meio, vamos dizer, 3 anos depois de crente, depois de quando eu passei a ser crente, e foram, vamos dizer, coisas abertas de outras pessoas. Só que daí eles querem dar uma impressão de que eventualmente o cara que se converteu ele está errado, né? Mas não, ele está certo, ele está buscando justiça. Porque ele se converteu, daí as pessoas vão pensar assim, não, mas então porque ele já tinha problema. Quem causou problema? A família. Mas porque ele era mal. Não, mas não faz sentido. Ele foi buscar um conforto nesse caso, justamente porque por mais que ele fosse mal, ele precisaria resolver os problemas, porque ele sabia que havia, a título de punição, a minha maldade e injustiça. Era esse o problema, na verdade. Né? Porque eles estão trazendo que, eventualmente, que foi um argumento de Salomão duríssimo, né, no caso do SBT, um argumento duríssimo, embora errado, não no sentido da questão do sofrimento, mas no sentido de qual sofrimento aplicável. E aí você tem que fazer a averiguação do que é justo ou não. Qualquer punição baseada em mentira é injusta. Entenda isso! Entenda isso! Apenas 2, 3 anos e meio depois de crente. E foram eventualmente coisas abertas por outras pessoas inconsequentemente. Por outras pessoas. Então que assassino eu sou que não esconde. Justamente porque eu teria que esconder pessoas, eu teria que me esconder a mim mesmo, né? Que assassino que eu sou. Porque se eu fosse um assassino mesmo nesse sentido, inconsequentes acusadores de eu ser um assassino, se esse foi o caso, pode ser que o guardião invisível não esteja falando a meu respeito, mas independente. Se esse é o caso, que assassino sou que não me escondi? Que assassino sou? Se pelo YouTube por manifestações doutrinárias, se induzir alguém à maldade, eu não sabia. Ou mesmo em outros métodos. Né? Apenas depois, quando eu já creio que apenas volto a fazer justiça, que não sabia, dava para ser feita, ó, veja só. Eu fiz justiça apenas depois, anos depois. Então não foi nem no começo da minha vida cristã. Hein? Justiça que não sabia dava para ser feita. Então, acho que 9 anos depois, mais, talvez, 9 anos e pouco depois do início da minha vida cristã, é que eu fui fazer justiça. Não sabia dava para ser feita. E isso, no final, não é homicídio. Justiça não é homicídio. Concordo que às vezes a justiça pode ser feita mais a conta-gotas. Concordo. Mas com informações verdadeiras. Ah, tá. E eventualmente não por culpa. Às vezes não por culpa, mas por não concordar com o pecado alheio. Né? Ou pelo menos a título de correção de informações. Ou eventualmente realmente tentaram criar um teatro na minha vida que eventualmente eu acreditasse e no final gerou um grande sentimento de inferioridade e não precisava ter acontecido isso.
Aí tive que me voltar para Deus. Né? Fui obrigado a me voltar para Deus. Ah, mas você era mal. Não, poderia ser repreendido apenas na verdade. Tranquilo. Eles tentaram repreender com a mentira para criar todo um teatro, eventualmente, em algumas questões da minha vida, a questão do chamamento de mimado e tudo mais. Não, foi terrível, foi terrível. Minha vida, sofri coisas terríveis. Ah, mas você era mal? Não, era só ter repreendido pela verdade, já bastaria. Poderia mudar de comportamento. Seria até mais fácil mudar de comportamento, inclusive, a partir da verdade. Né? Daí, eventualmente, o filme, em algum momento, reafirma a missão de que o assassino lembra de algumas coisas e tal. Não procura, como diz no filme, mas por justiça. No final, para mim, não há, e daí, geralmente, ele foi fazer um ritual dele e tal. Para mim, não há ritual. Para mim, é só falar a verdade e acabou. Não tem ritual. Não sei que tem ritual para Satanás, de alguma forma. Veja como a representatividade do filme não é 100% exata. Né? As pessoas vão se identificar um pouco com um lado, um pouco com o outro. Ninguém é uma coisa só. Né? Afirmar a missão que lembra, tá? Se sobre a ira ser reprimida, no final, isso um pouco é falso, porque no final ela só foi apenas esquecida. Né? Isso é verdade em relação à minha pessoa. E ela diz que foi reprimida. Só se reprimir e esquecer que foi mais ou menos a mesma coisa. Se for reprimida no sentido de eliminada, não faz sentido. Daí o matrimônio dele fracassa e aí voltam as memórias e volta a necessidade dele de fazer justiça. Né? É mais ou menos isso, exatamente. Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo com a igreja. Na minha visão, eu era mulher, então as coisas fracassam, eu acabo sendo maltratado, diz aí, eu vi no filme aí, no final foi sem motivo, não, foi com motivo. Eu não gostava de mentira, as mentiras machucavam o meu coração, lançadas contra mim. E daí o matrimônio fracassa, o que é verdade, mas eventualmente eu casei. Inclusive eu casei sem saber, né? Nem sabia que havia matrimônio. Por achar que isso no final, em relação a ser esposa de Cristo, era uma mera metáfora. Mas, já que é para usar metáfora, realmente houve um matrimônio nesse sentido. Ainda para mim também o matrimônio é uma metáfora. Né? Eventualmente depois, quando fracassa o casamento, a ira volta e eu começo a fazer justiça mais ainda. Né? A ira volta, mas para a justiça. A ira para a justiça, não uma ira injusta. E não para homicídio. E é isso aí. Mais uma ideia, mais algumas ideias concluídas. Resenha do Guardião Invisível. Valeu!